Olá pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com quem? Maria Cepeda, autora da série de livros O Sol Negro e professora do Método Integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês de novo, no programa Despertos para variar. A gente gosta de fazer de filme, não só, né? Mas eu vejo que também o público também gosta e, de fato, os filmes ultimamente são muito interessantes, já que dá para fazer também, de vez em quando, um trabalho com filmes antigos que, da mesma forma, são muito reveladores. É que esses últimos estão mostrando aspectos do nosso momento, da humanidade, do momento da manipulação mundial, do momento de um processo de uma grande potencial de despertar, e é por isso que é fascinante, e é por isso que estamos observando aonde estão inseridos esses códigos da Matrix de realidade. É com você, Cris. Bem, pessoal, o programa hoje é sobre a Capitã Marvel. O que esse filme nos ensina? Maria, em março de 2019, tivemos a estreia do filme Capitã Marvel, inspirada nos comics da Marvel. Como estamos em uma fase muito interessante de Hollywood, onde os mais recentes filmes criados estão repletos de mensagens inspiradoras, de libertação, de ascensão, de consciência, como também vem apresentando os planos do governo oculto, né? Você poderia nos dar uma visão de como e por que foi criado este filme? Com certeza, Cris. É exatamente isso que está acontecendo nos filmes, né? Então, esses da Marvel eu gosto muito. Geralmente eu vou sempre no primeiro ou segundo dia de lançamento. Esse aqui eu demorei uma semana para poder ir. Tava extremamente ocupada aqui com os cursos que eu estou preparando e muitas aulas, e tem uns bem compridos que eu não acabo nunca. Então, isso que dá um trabalhinho e eu acabo demorando para acertar minha agenda com a agenda da Cris, que também é bem ocupadona, né, Cris? Trabalhamos muito. Então vamos lá. Com relação ao que ela perguntou, esse é o primeiro filme da Marvel, até peguei uma resenha aqui para aproveitar, né, e juntei umas resenhas, por sinal, que foi feita após a morte do Stan Lee. Eu acho ele tão fofo, gente, sempre simpático ali, aparecendo nos filmes de um jeito muito engraçado. Ele tinha uma psique bem interessante. Eu gostava bastante de vê-lo presente e até o último momento de sua vida, o entusiasmo que ele tinha para fazer essas coisas, né? Que era o best excitement dele, com certeza. Então, baseado na personagem das HQs, né? Que é assim que se fala, nos gibis, né? Nos quadrinhos da Marvel, original, que no caso a Capitã Marvel parece que é de 1968, segundo a resenha que eu peguei aqui. O filme mostra a personagem Carol Danvers logo no começo do filme, e no período em que ela se torna uma poderosa heroína, mas enquanto isso a Terra acaba no meio de uma guerra galáctica entre duas raças alienígenas. Ambientado na década de 1995, esse filme. Então é no começo, quando o Samuel L. Jackson, que é o personagem, né, que é o ator que faz o personagem de Nick Fury, é muito legal, adoro ele também, ele é fantástico, valoriza qualquer papel onde ele esteja presente. Ele é o início lá do processo dele pensar nos Avengers, né, que não bate, pelo que eu vi em outras resenhas, com o que acontece nos quadrinhos exatamente, mas é uma adaptação válida e ficou legal. Então ali ocorre essa guerra e essa heroína vai acabar indo para a Terra, não bem porque ela queria, sim porque acabou sendo carregada, e acaba descobrindo um pedacinho de quem ela é. Então, essa ambientação na época de 1995 leva para uma nova aventura, num período inédito da história do universo cinematográfico da Marvel. Então, Carol Danvers, que é representado por Brie Larson, eu até falei, nossa, não tem nada a ver com a Capitã Marvel, que era uma loiraça de olho azul nos quadrinhos, tipo caucasiano que está se diminuindo de apresentação nos filmes, né? Pode ver que o que se apresenta nos filmes hoje mais os morenos, latinos e por aí vai.
Isso tudo tem a ver com um grande plano mundial que leva para uma miscigenação forçada da humanidade, faz parte de um imprint da memória, até personagens que tinham, né, nos quadrinhos, uma aparência diferente, era o tal do loiro ou da loira de olhos azuis, como é o caso até do Aquaman, eles foram alterados por um padrão light, né, e entra até essa Brie Larson, que ela tem um padrão latino, aliás, muito bonita ela, mas não é nada uma mega beleza, mas ela é muito interessante para o papel e ficou muito, muito adequada, porque ela passa uma personalidade extremamente perfeita para aquilo que ela representa. Então, no final de bate-pronto, você falou, mas ela não é igual ao do quadrinho, mas no final ela ficou muito, muito bem, né? Então, a Carol Danvers, que é a Brie Larson, é uma ex-agente da Força Aérea Norte-Americana, que, sem lembrar, né, de sua vinda na Terra, é recrutada pelos Kree, porque ela sofre um acidente e adquire poderes especiais, coisa que eles ficam descobrindo depois, para fazer parte do exército de elite. Então, inimiga declarada dos Skrull, que são os reptilianos simpáticos nessa parte do foco do filme, mas não no começo. Ela acaba voltando ao seu planeta de origem para impedir uma invasão dos metamorfos, que são shapeshifters, um termo em inglês, que eram esses Skrull, reptilianos verdes, né? E assim vai acabar descobrindo a verdade sobre si mesma, que ela era da Terra mesmo, com a ajuda do agente Nick Fury, fofo, Samuel L. Jackson e da gata espetacular, gata ET, né? Que não era exatamente uma gata, apenas, que é a gata Goose, que também ficou muito legal no filme. Então, só para salientar aqui rapidamente, o Samuel L. Jackson, como Nick Fury, famoso, né, da SHIELD, depois que ele vai mais para frente, ele vai se tornar o chefe da SHIELD, né, nessa parte ele já é da SHIELD, mas não como o perfil que ele adota depois com os Avengers. Ben Mendelsohn é como o Talos, que é o Keller, né, principal antagonista do filme, e é o General Skrull, que no final, no meio do filme, ele fica bonzinho, né? E ele tem um disfarce que ele aparece como trabalhando como agente da SHIELD. Annette Bening, que faz o papel de extraterrestre, que no final acaba virando uma inteligência suprema, inteligência artificial, chamada de Mar-Vell, que é interessante, depois eu conto o que é o Vel, né? Que ela também faz o papel da doutora Wendy Lawson, que depois vira essa inteligência artificial. E o Jude Law, que é sempre fantástico, um excelente ator, como o Yon Hogg, que é o comandante da força alienígena lá, que leva a Carol com eles, que é a Capitã Marvel, Star Force, Força Estelar, que era um malvado e aparece sendo um bonitão bonzinho. Basicamente, esses são os principais. Então, o que nós podemos dizer da história é que ela é extremamente encantadora, porque ela apresenta vários aspectos relevantes da psique humana, num processo muito, muito bem colocado, que eu vou contar na hora certa aqui, para vocês. E a história é inteligente, gostei, porque às vezes as histórias são decepcionantes, né? E essa é uma história inteligente, que pode ter vários desdobramentos também muito interessantes e que carrega um monte de informações que eu chamo de polarizadas, tanto para imprimir na mente da humanidade atual aqui da Terra, estou falando da nossa realidade, não da realidade do filme, imprints que interessam, o que eu chamo de os donos do mundo, e a Cris gosta de falar de governo oculto, a Cris gosta mais desse termo, e ao mesmo tempo sempre carrega a polaridade, várias mensagens de despertar. É interessante que esses filmes trabalham com os dois lados sempre te dão uma polarização, e cada um vai reagir de acordo com aquilo que é na sua essência, na sua natureza. Fascinante, o Drill Spock. É com você, Cris. Maria, são várias as imagens esotéricas inseridas nesse filme. Qual foi a mais impactante e que está ligado com um forte padrão religioso? Então, logo de cara, na cena, imediatamente assim,
começo. A Capitã Marvel lutando lá, ela é um Kree, supostamente, lutando com os Skrull, que parece uns orc-like, como se fala em inglês. Parece que você tá no filme Senhor dos Anéis, né? E eles são os orcs, né? Bem parecidos assim, só que verdinhos, reptilianos, especificamente, né? Então ela levanta a mão e a mão dela, tô colocando até a cena aí para vocês, está com 3 VAVs, né? Ela tá com sangue supostamente correndo na mão, e esse sangue correndo na mão são 3 letras hebraicas, claro que em Hollywood quem não é, né? Hebraico, judeu, seja de qual vertente judaica, todos são quase, ou se não são, estão associados. Então tem 3 letras Vav ali. Então a mão dela levantada é um sinal de Moisés, por sinal. Porque Moisés tinha no seu cajado supostamente o Vav. E a diferença é que no cajado se fala do cajado de safira. Portanto, o cajado de Moisés teria que ser pedra safira, que é a pedra azul, aquele azul que a gente vê a realeza britânica, a holandesa, se vestindo com esse tom de azul específico, que é o azul safira, até o anel da Kate Middleton, né? A pedra é azul, e quando foi anunciar o noivado com o William, usou o azul safira, porque esse azul safira vem da época dos Anunnakis, da antiga Suméria, e aí vai depois para o Egito, daí virou lápis lazuli como uma representação. É uma longa história, estou tentando encurtar. E isso teria a ver, então, com uma história que seria o sangue real, o sangreal, sangue real, que seria o sangue azul. Então, supostamente, esses seres reais da antiga Suméria, do Egito, antes da época dos período faraônico, que começa os reis da antiga Suméria, o período faraônico do Egito, entre 3100 e 3200 a.C., começa primeiro na Suméria, depois para o Egito, mas a diferença é essa história que os arqueólogos inventam, porque essa história é toda inventada. Então, antes disso, havia os reis, os deuses que habitavam a terra e tinham esse sangue supostamente azul, né? Azul safira. Então, o cajado de Moisés também levava esse azul safira. E quando ela levanta a mão, esses Skrull, eles são verdinhos, mas o sangue deles é nítido. Tem uma pitada, né? Quando o sangue aparece, a pitada é azul. Então, assim, o sangue, você fala, não, ok, olhando bem é verde, mas o azul está presente. Então, eles estão fazendo uma puxadinha, que eu já vou explicar por quê, na hora certa, que esses Skrull seriam os do sangreal, sangue real, né? Calma, segura os pontos. Então, voltando às 3 letras do Vav, você tem aquela bebida Monster, que é uma bebida energética, e o Monster tem as 3 letras Vav, né, que seria, cada Vav a ele atribuído o número 6. Então, Vav, ele tem a mesma conotação de energia, de poder divino, daquilo que vem lá de cima, que tem na mitologia nórdica, vai as runas, a runa Sig, por exemplo, a runa Sovilo, runa solar, que os da SS nazista fizeram, então, a SS com Sig, 2 Sovilo, que vem do conhecimento nórdico, sabedoria nórdica, que significa, acho que são 2 Sovilos, 2 runas Sovilo, runa solar, que carrega a energia, se eu não estou enganado, né? Então, o Vav, o Vril, o Sig, eles têm uma mesma origem, digamos assim, representação, não é à toa que os judeus askenazes, né, se desenvolveram a partir do século 4, 5 na Germânia, nos reinos germânicos, e entre o que hoje é Alemanha e Polônia. Então, obviamente, eles acabaram misturando um monte de conceitos, né? E acabou fundindo uma coisa que às vezes parece de um ou parece do outro, mas é que houve um sincretismo através de tantos séculos juntos e milênio, né? Então, o que nós temos aqui
é uma representação do Vav, que cada letra Vav representa o 6. Então, esse símbolo na mão dela é Vav, 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 666. Não é para você arrancar os cabelos, porque o 666 tem dois sentidos, né? Então, quando você tem o Monster, a bebida, numa posição, parece bem a garra de um monstro, por isso chama Monster. Se você virar de ponta cabeça, a lata invertida, ela vira um tridente de Poseidon. Tem tudo a ver, né? Mitologia grega, saiu de uma, saiu da outra, que saiu da outra. E a origem é a mesma, um passado da humanidade onde havia essa tecnologia desses seres de sangue azul, nesse caso, né? Eles contam o esverdeado, para fazer uma fusão com uma outra coisa que eu vou dizer. Então, a cor verde também tem a ver com, se correlaciona com Vênus, e Vênus também se correlaciona com reptilianos, segundo alguns, mas eu não tenho como cientificamente te falar alguma coisa a respeito. Eu tenho como falar historicamente que isso é uma correlação certa. Então, aquela bebida energética Monster, ela também é um 666 que pode ser invertida. E o que você tem em cada Vav, na posição certa, que seria assim, né? O tracinho e um gancho para baixo, é o 6. Invertida seria o 9, né? Isso em algumas representações da Gematria. E aí, 999, você teria o tridente. Então é interessante a visão de que eles utilizaram para passar uma ideia de um Messias chegando. E esse Messias teria uma característica, não que a Capitã Marvel seja assim, mas eu diria que uma característica quase hermafrodita, né? Vamos dizer assim, que ela passa uma visão de que o Messias trará um aspecto heróico, né? Um aspecto correto, porque ela é extremamente correta em todos os sentidos, mas a energia masculina que ela tem é enorme. Então, essa mistura entre energia feminina e energia masculina seria o Messias. Então, tanto o Aquaman como a Capitã Marvel estão carregando o mesmo símbolo, que é o tridente, o Aquaman para cima, mas se você inverte o tridente, que é o que está nessa bebida energética, é o Monster, que é o que está na mão dela. Então, é o 666 da mesma forma, né? Quem tá aí dominado pelas coisas que se contam na internet, que o 666 é o número da besta, tem um programa meu, programa Despertos com a Cris, explicando as variantes possíveis para o 666, e 666 é simplesmente a metade de uma equação que representa a polaridade nessa realidade, é uma questão matemática pura, e nada de que é a besta, não é a besta, por aí vai, e também não é o Messias. São as polaridades que existem na realidade onde vivemos, nessa densidade física, que tudo é feito por espelhamentos. Então temos dois espelhos, dois aspectos, duas colunas sempre presentes, e no centro se forma a nossa realidade, que é a mistura dessas polaridades. Por isso que tudo na Terra tem bem e tem mal. Por isso que na história do filme tem o aspecto positivo e negativo, tem o aspecto do aprisionamento, mas tem o aspecto do despertar. E isto é a nossa realidade. O bem e o mal se fundem, mas existe a escolha. E aí está a beleza do herói. O herói escolhe. Lidando com esses dois aspectos, ele escolhe o maior bem para o maior número de pessoas, mesmo em detrimento de alguns que são os maus. Então, o bem tem que ser feito, mesmo que o que aparenta ser mal tenha que ser feito para aqueles que querem fazer o mal, e eles são a minoria e querem fazer o mal para uma maioria. Então, carecemos da humanidade de heróis, né? E espero que não tenhamos que ficar importando da Atlântida ou então de fora. Mas o interessante assim é que a Capitã Marvel acaba adquirindo a mesma mensagem, e isso chama atenção, que é a mensagem do Aquaman. O Aquaman é um mestiço. E a Capitã Marvel é o quê? Ela também se tornou uma mestiça, porque o sangue dela foi misturado com o sangue de um Kree, e é um sangue azul do Kree,
E essa mistura fez com que ela se transformasse, não só, né, mas também por causa disso, ela recebe o sangue do Kree depois do impacto que ela teve e se transformou, que eu já vou explicar mais pra frente, no que ela se transformou, nesse ser poderoso, mas ela foi revivida, renascida, através do sangue do Kree. E isso é especificamente o ator Jude Law, que é o personagem Young-Rog, lembrar desses nomes Young-Rog ia ser difícil. Então ele dá o sangue dele para ela, e essa transfusão faz com que ela volte à vida. Mas agora então ela se torna uma mestiça de dois mundos, né? Porque ela não se encaixa mais no nosso mundo como capacidade. Então é muito interessante essa visão, tem mais coisas, mas eu vou ficar por aqui, senão a gente não acaba o programa, tem mais coisa, mas fica para umas próximas avaliações. É com você, Cris. Maria, algumas resenhas do filme estão falando em empoderamento feminino, enquanto outras de poder feminino. Mas além de uma mensagem nesse sentido, temos também a da luta contra nós mesmos, quanto a sermos mais poderosos através do trabalho árduo de persistência. Maria, como isso que eu acabei de dizer está relacionado com as memórias, nossas memórias e nossas amnésias? Legal essa pergunta, Cris, muito boa. A questão do empoderamento feminino é o que eu falei, eu acredito que está sendo preparado esse Messias que está sendo anunciado já, porque o novilho vermelho nasceu, né, em Israel, e o shofar está sendo tocado por alguns grupos judaicos dizendo, anunciando, tem um rabino dizendo que o Messias já está entre nós, e por aí vai. Então, como tem essas coisas, então significa que existe uma manipulação nítida, vai ser apresentado não sei quando, diz que agora, em breve, vai ser apresentado para nós o Messias. Então, esse tal Messias, obviamente isso é um engodo, né? Se a humanidade cair nessa, parabéns, novamente vocês foram enganados, mas isso faz parte da manipulação dos donos do mundo. E, obviamente, muitos estão sendo enganados também nesse meio, inclusive os extremos religiosos, porque eles gostam tanto de querer que isso seja uma verdade, que se outros manipulam e entregam para eles algo dizendo que é dessa forma, devido ao aspecto religioso, é capaz que eles caiam no engodo e sejam duplamente enganados, nós e eles. Mas pode ser que esse Messias venha com essa dupla característica, né? Então eu falei o termo hermafrodita para ser mais alquímico, né? Então pode ser que seja alguém que venha ou com os dois aspectos dessa mesma sexualidade, então feminino e masculino juntos, ou pode ser que simplesmente venha com os aspectos da energia e não na fisicalidade, quem sabe? Mas o mais bonito que eu achei assim no filme, que é uma coisa muito adequada para o despertar, é a questão da luta da personagem, né, que se torna depois a Capitã Marvel, a Carol Danvers, com relação a acertar, a ser possível, o autodeterminismo dela, desde criança, porque nós, seres humanos, né, temos aqui um trabalho árduo para chegarmos a aquilo que se chama de perfeição, seja lá o que seja perfeição, porque nesta realidade isso não é bem alcançável. Nós somos mais acertados ou menos acertados, mas existe o autodeterminismo para isso, ou o pandeterminismo, que é o determinismo em todas as direções, de fazer sempre o melhor de tudo, no campo emocional, no campo mental, no campo conectivo com as pessoas, com o universo, com o mundo, com os animais. Então essa coisa da intenção de fazer o melhor possível só existe se primeiro o ser for um egoísta, mas não um egoísta que se conta por aí, que se fala egoísmo egoico, e sim um egoísmo de buscar o seu melhoramento. Então, quando todo ser que faz um processo gnóstico de autodesenvolvimento tem que olhar para si mesmo, ele tem que ter um momento do seu desafio pessoal, e esse momento pode demorar muito, muito, muito mais tempo do que qualquer outra coisa, que é o caso dela, do desafio de si mesmo,
aquele que se coloca em desafio constante, que sabe que não vai conseguir ajudar o outro ou fazer algo pelo outro, enquanto ele não fizer isso por ele, em primeiro lugar. Então eu vejo muitas pessoas, eu fazendo até um paralelo, que querem ajudar os outros, mas são pessoas quebradas emocionalmente, mentalmente. Sempre é possível ajudar o próximo? Claro que sim, né? Mas qual é o tamanho da ajuda que elas podem dar se elas estão rotas, um termo bem espanhol, né? Estão rotas. Se estão quebradas, como é que elas vão poder ajudar adequadamente se estão também cheias de aberrações mentais, de campos emocionais não sincronizados com a mente, com o ser, o seu cérebro não está em coerência perfeita, não tem uma mente lógica, uma mente analítica adequada. Como esse ser pode ajudar o outro? Como eu falei, sempre é possível ter sempre alguém pior que a gente, aquela velha frase, claro que sim. Mas o primeiro trabalho, o primeiro foco tem que ser em si mesmo, para que aquela história, aquela questão do avião, você está com seu filho do lado, cai a máscara de oxigênio, o que você vai fazer? Põe primeiro no seu filho ou põe em você? Não, primeiro você põe em você. Por que você é instruído a colocar em você? Porque se você está bem, você pode socorrer o pequeno. Agora, se você tenta colocar nele e fica sem oxigênio, desmaia, você mata os dois, né? Então, essa é a questão. Primeiro, a máscara de oxigênio tem que ser colocada em você. Então, a Carol Danvers fez isso o tempo todo. Ela focou nela, né? Com um determinismo assim. Ela caía e levantava. Ela ouvia, você não é bom o suficiente, mas ela vai conseguir. Ela ia lá e conseguia. Então, ela era tão determinada que ela nem ouvia e não ouve. Até quando ela vira uma guerreira heroína, ela não continua não ouvindo. Porque se nós não ouvirmos a nós mesmos e dermos ouvido aos outros, claro que tem um campo aí de interstício que tem que ser levado em consideração, mas o primeiro foco é o ouvir a mim mesmo, seguir o meu eu, atingir um estado adequado de empoderamento pessoal, né? De saber que eu sou capaz, de saber do que eu sou capaz. E para isso vem o quê? As memórias. Nós, seres humanos encadernados, como eu costumo dizer, né? Temos uma capa e um monte de folhas em branco ou com alguma informação dentro. Então, nós, seres humanos encadernados nessa realidade, temos as folhas em branco. Não lembramos de nada. Recebemos alguns imprints de memória de uma coisa que vem de nós para nós mesmos a nível superior ou entre realidades paralelas. Mas o imprint de memória não é um imprint de memória, é um implante de memória. Nós recebemos o tempo todo memórias implantadas daquilo que nos dizem que somos, daquilo que nos dizem que temos que fazer, um campo de centro de credos, de coisas que você tem que, né? E isso gera em todo mundo. A criança nasce com o livro em branco, só com uma carinha, e depois fica com umas folhas preenchidas por outros. Não somos nós que preenchemos as nossas folhas. São outros que preenchem as nossas folhas. Então este livro é um livro sem alma, na verdade. É um livro onde a alma não consegue reconhecer a história das folhas. Puxa, ficou poético isso, ficou legal. E aí que chega um momento em que esse desafio da alma, a alma desafia as folhas e diz, essas folhas não foram escritas por mim, eu vou escrever a minha própria história. É como pegar o livro, rasgá-lo, e foi isso que a Carol Danvers faz, e se transforma na Capitã Marvel, porque através dessa luta de descobrir quem ela é, as memórias de quem ela verdadeiramente era começam a voltar, pouco a pouco, só uns flashes, alguns pedaços, mas isso já é o suficiente para que ela rasgasse aquele livro e assumisse aquele impulso, aquela força que faz com que tudo aquilo que ela recebeu nessa explosão de um campo de plasma incrível,
e onde houve uma, claro, irreal, porque isso no nosso corpo não poderia acontecer, mas no filme acontece, um encontro com um plasma, um vórtice plasmático violento, onde ocorre uma alteração molecular, celular, atômica, e ela consegue ancorar e utilizar aquele plasma com ela. O plasma faz parte do universo, então ela simplesmente é um veículo como um gerador vril, ela se torna um Dorj, um Vajra, exatamente, uma energia feminina, interessante, isso, não tinha lembrado, olha só, o Vajra, que é aquele símbolo do gerador vril, coloco aí na tela para vocês verem, Vajra, então, é um símbolo feminino que recebe a energia, a concentra e a envia. Essa é a arma que Shiva lançava raios na terra e que então ele explodia as cidades e na luta entre os deuses do alto, passeando nos céus com o seu pássaro Garuda, que também tinha poderes especiais, lançava energia para baixo. Então ela acaba sendo como Vishnu e passeando com Garuda, ela incorpora os dois padrões, então ela se torna o destruidor dos mundos, mas também o organizador dos mundos. Mas quando é que você não é o destruidor dos mundos? Quando a sua intenção clara e o seu alinhamento de ser é feito. Então, dê poder a um ser não alinhado, que não se desafiou a si mesmo, que não atingiu o estado do herói de sua própria história. E o que ele vai ser? Ele vai ser o Vishnu destruidor de todos os mundos, né? E não o Vishnu que pode ser o Vishnu construtor, o Vishnu que controla o tempo e espaço. Esse paralelo é interessante com ela, porque a gente vai ver nos Avengers que ela vai ter um papel especial nesse próximo filme dos Avengers, né? Que é o ponto final da história. Muito interessante. Então, nós temos essa questão da luta dela e também a questão das memórias. Então, o que nós temos que fazer nessa realidade? Trabalhar a memória. Se você não sabe quem você é, você nunca vai tomar o seu lugar nesse mundo e vai ser alguém sempre utilizado, manipulado pelos Vishnus errados, os destruidores, fiz um paralelo com os donos do mundo, ou o governo oculto da Cristo de Pascoal, que manipula a sua cabecinha, domina a mídia, esse quarto poder, que é o quarto poder, é a mídia, hoje, que manda e implanta informações e as pessoas são incapazes de enxergar com seus próprios olhos porque implanta o tempo todo informação contra informação, desinformação, e essas memórias implantadas geram uma confusão completa na cabeça das pessoas, inclusive levando-as à polarização sem elas saberem para que lado vão. Então, o que nós temos aqui é a necessidade de Carol Danvers, é a necessidade de conseguirmos desenvolver em nós mesmos, canalizar a energia do Vav, canalizar a energia do Vril e saber, descobrir, mas para isso, quem você é, mas para isso, você tem que ter a coragem e a determinação que o personagem mostra, porque não adianta ficar sentado falando, alguém faz para mim, né? Que é o que nós vemos, o condicionamento que foi feito com os jovens de hoje. Eles foram condicionados ao alguém faz para mim. Esses jovens que nós temos hoje, não são todos, óbvio, mas o que temos como consciência de massa é uma turma sentada que espera que alguém lhes dá e reclama porque não lhes deram e quando lhes dão não tá bom, não é legal ou só tá legal, né? Então, o que nós temos hoje é uma descapacitação do herói por todos os implantes que foram feitos e principalmente pelo grande desconhecimento e pelo grau de memória apagada. Isso tem que ter um ênfase. E vou dar de novo. O objetivo era apagar a memória da humanidade.
através da desinformação e contra-informação e retirar a verdade. Nós estamos hoje na situação da Carol, quando não tinha a menor ideia de quem era e também não sabia todo o poder que tinha dentro dela. Ela sabia que tinha um poder, mas ainda não o havia dominado. Então nós somos Carol Danvers, mas vamos ter que travar uma jornada do herói conosco, conhecermos a nós mesmos, confrontarmos a nós mesmos com informação. Ela só adquiriu a força dela, primeiro porque ela tinha determinação, segundo porque ela tinha coragem, mas quando ela readquiriu a memória de quem verdadeiramente ela é e a verdadeira história da vida dela. É por isso que eu tenho um curso, que é o maior que eu fiz até hoje, o melhor de todos. Estou encerrando agora as últimas aulas, depois de mais de 80 horas de aula gravadas, chamado Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. E esse trabalho monstruoso, positivo, que eu fiz para gerar esse curso e todo o trabalho de levantamento de dados e correlação de dados que eu fiz foi exatamente para que através dele eu desse uma boa porção das memórias retiradas, a informação que foi suprimida sobre a verdadeira história da humanidade, e as pessoas pudessem, aquelas que realmente querem, aquelas que têm coragem, porque não é todo mundo que tem coragem, não. Sabe que é surpreendente como as pessoas tentam negar a verdade, porque se elas estão condicionadas a uma mentira, esse é um ponto, mas outro ponto é porque agora que você está sendo posto de frente para com a verdade, você vai ter que fazer alguma coisa a respeito. E é verdade que ninguém nasceu herói, nem o herói da história heróica, ele se desenvolve herói. Ele se desenvolve através de um processo. O processo é dolorido, o processo é difícil, tem que confrontar a realidade, mas o principal tem que ter o determinismo que o personagem tem. Então esse personagem é belíssimo, um dos mais bonitos que eu já vi até hoje. Então você, Cris. Maria, vou fazer uma pergunta que pode até soar como maluca, mas aí vai, hein? A Capitã Marvel é autodeterminada. O que isso tem a ver com a energia Monster Vavivril que você explicou logo no início do programa? Ótima pergunta, Cris. Calhou com perfeição no que eu estava falando e é rápido para explicar isso. O autodeterminismo é como a serpente de luz, né? É o despertar do seu fogo interior, a sua chama que luta. Então você vê que no próprio filme, essa chama, eu até esqueci disso, é o lado esotérico do filme, que quando ela então se autodetermina e encontra as suas memórias, ativa a chama dela e ela se assente o poder, né, o fogo, o plasma divino que ela tem, sai pelos olhos e involucra ela e sai pelas mãos e ela acende completamente, uma das cenas bonitas do filme. Significa a visão do... esotérica, tá, pessoal? Por favor, os religiosos apaguem. É a visão do Lúcifer interior. É o despertar da chama. Lúcifer que descendeu, agora é o processo de ascensão para retorno ao seu verdadeiro eu. É o processo de retornar à casa do Pai. É a ascensão da consciência. E isso é a Kundalini. Ela sofreu ali uma versão esotérica da Kundalini, né? A versão de recobrar a consciência, a subida da serpente. Magnífico, é isso mesmo. Tudo a ver. Maria, estes personagens que não eram os principais nos quadrinhos, mas que aqui neste novo filme se tornaram os principais, estranhamente os mocinhos com medo de gatos, ou melhor, felinos, essa é uma alusão a alguma passagem bíblica ou é uma impressão minha? Tem que pensar aqui como que eu vou responder isso, porque os religiosos condicionados à religião são um problema. Pensar fora da caixinha é complicado.
Então, assim, esses Skrulls, né, que são esses reptilianos, parecem uns orcs, menos feios, mais pro verde, menos pro marrom, do Senhor dos Anéis. Eles dizem o seguinte: de repente eles eram malvados e de repente eles ficam bonzinhos. E se a história inverte, agora somos bonzinhos. E aí a Capitã Marvel entende que a história... isso é legal, isso é muito importante. Ela entende que a história que lhe contaram sobre os Skrulls, que eles eram maus, né? Não era bem assim. E que pelo menos esses, que é a verdade dos quadrinhos, assim, isso não é o que acontece nos quadrinhos, né? Os Skrulls não são bonzinhos nos quadrinhos, isso foi uma adaptação. Os Skrulls são os maus e os Kree são os bons. Esse filme inverteu. Os Kree são os maus, mas esse, pelo menos, né, que é o que criou ela como uma heroína, uma guerreira heroína, né? E o resto talvez não seja tão assim, mas esse especificamente tinha más intenções. E os Skrulls podem ser maus, mas esse grupo que ela conhece não eram. Então, a história deles é bíblica. Eles eram os que foram enxotados, eram perseguidos, eram caçados. Interessante que é o povo da serpente, porque é o povo reptiliano, né? Então, esses são os reptilianos, são os Shen, né? Povo da serpente, que vem os Cam, né? Filhos de Caim, Cam em inglês, a fonte do Cam é serpente. Filhos de Caim, filhos da serpente, que se entende como, biblicamente, os malvados, aquela coisa toda, aquela história bíblica, né? Mas significa a origem reptiliana. A humanidade tem um DNA reptiliano, vários, draconiano, reptiliano. Nós temos uma mistura de DNAs da Terra, né? Seja lá o que for isso é uma outra discussão. De hominídeo que naturalmente se desenvolveu na Terra, seja lá como isso se desenvolveu, isso é outra discussão, e as alterações genéticas que recebemos. Portanto, nós também somos os filhos da serpente, né? Temos um centro cerebral, que é o que primeiro se desenvolve, que é o centro o que primeiro aparece no ser humano, claro, o coração. Depois do coração começa a espinha dorsal e o cérebro se desenvolve com uma fração que é a fração reptiliana. Então, essa fração reptiliana é a nossa origem. Haja visto que o homem se comporta exatamente como um puro reptiliano na sua definição, sem emoção, sem bondade, que se apropria, domina, mata. Essa é uma versão bem até ao extremo draconiana, que nós vemos na história da humanidade. Não adianta ficar culpando, porque são aqueles que nos dominam. Não. Se eles te dominam, é porque aqui na Terra eles adquirem tantos seguidores. Haja visto o que aconteceu. Exemplo, na Rússia de Stalin e na sequência, né, o socialismo, o comunismo implantado no mundo antes e durante a Segunda Guerra Mundial, mas principalmente antes, foi o grande volume dos assassinatos durante a Segunda Guerra Mundial. Completou-se isso. Nós temos o quê? O comunismo, o socialismo russo e chinês matou oficialmente entre 80 milhões de pessoas, né, oficialmente, e extraoficialmente beira 120 a 180 milhões. Eu diria que está perto de 180 milhões entre China e Rússia. E Rússia inclui aí o massacre da Ucrânia, que só na Ucrânia mataram 12 milhões, por aí vai. Então, assim, quando você vê esse tipo de atitude, o pessoal fala do Hitler, mas por que o pessoal esquece dos números maiores e só apresenta os números menores, né? Tudo reptiliano, né? Mas tem que olhar o número certo de todos os lugares. E esse do socialismo e comunismo é muito maior, né? Então, o que você tem nesse tipo de atitude é um gene draconiano. Mas, nesse filme, essa visão
dos Skrulls que se apresentam como se fossem dessa maneira negativa e se inverte a história, fica positiva, é interessante sobre vários ângulos, embora haja informação, desinformação e contra-informação. Quem sabe a verdadeira história da humanidade encontra os três aspectos só nessa pequena narração. Você tem a questão da busca da terra prometida por um povo que buscava sua terra prometida, né? Então os Skrulls dizem para Capitão Marvel: tudo que nós queremos é ter um lar. Daí que eles invadem a terra para ter um lar. Aí ela vê que, peraí, que vocês não podem invadir a terra dos humanos, né? Então vamos achar um outro lugar para vocês, e levam os Skrulls, que é o certo, para achar um lugar onde não esteja habitado por outras espécies e já tenha uma vida lá, né? Por outro lado, você tem um aspecto engraçado também, que é a questão, que é uma tiradinha. Os Skrulls, que são reptilianos, a Cris vai gostar dessa, tinham medo de um gatinho que apresenta-se como um gatinho, e até o Samuel Jackson, né, que é o Fury, ele fica atrás do gatinho e faz cuti, é muito engraçado essa cena, e o gato arranca o olho. Então, teoricamente, o olho do Samuel L. Jackson foi arrancado, né, do Fury, pelo gato. Esse gato não era um gato extraterrestre, então ele tinha uns poderzinhos a mais, então ele podia fazer outras coisas. Mas a graça histórica, narrativa, que não é nada científica isso, pessoal, mas essas narrativas que o pessoal que gosta de ufologia mística fala, mas tem uma correlação com histórias narradas da antiga Suméria, né? É que o povo lagarto, né, esse povo reptiliano, eles lutavam com o povo leão. Né? Isso tem até as figuras no Antigo Egito, né? Deusas com aparência de leão. Esses leões, supostamente, guardiões de portais, como o leão de chácara. Então, é interessante a tiradinha de que os Skrulls reptilianos teriam medo do gatinho, que é a velha história do povo lagarto com medo do povo leão, né? Do povo felino. Isso foi uma tiradinha um tanto quanto interessante, que no filme fica engraçada, e só quem conhece um pouco dessas narrativas acha alguma coisa interessante ali, né? Portanto, a ideia do povo que só quer um lar é que o povo da serpente seria, então, os judeus, né? Fizeram um paralelo. Eles são reptilianos, que estão procurando um lar, que foram caçados em tudo que é lugar. Então, não posso deixar de dizer que há um paralelo com os judeus, que nunca gostaram de se chamar de povo da serpente. Entretanto, o Papa, né, tem a sala de conferência do Vaticano, que é toda cheia de serpentes, construída em forma de serpente, e ele se senta no meio dos dentes da serpente, né, das presas da serpente, está lá a sua poltroninha para sentar, com o Jesus reptiliano, uma face extremamente reptiliana. Portanto, eu acho que algumas coisas estão sendo sopradas, tanto pelo Vaticano, que se apresenta a favor dos reptilianos, do povo da serpente, né? E ao mesmo tempo que esse filme correlaciona os judeus com os reptilianos, com medo do povo felino. Isso é muito interessante. É com você, Cris. Maria, e para terminar o programa, a mais importante de todas as perguntas: quais são as possíveis mensagens que o filme passa? Existem boas frases que foram ditas para aproveitarmos? Tem algumas que eu anotei, que, claro, deve ter mais, mas eu peguei algumas só, que o programa já ficou comprido demais, depois eu apanho, fala que ficou grande demais para variar. Então, aquela inteligência artificial, a Marvel, fala para a Capitã Danvers, né, que é a Capitã Marvel depois, por isso que ela se chama Marvel. Ela fala assim para a Capitã: sua vida começou no dia em que quase terminou. Nós encontramos você sem memória. Nós fizemos de você um de nós.
Então você poderia viver mais forte, superior. Você renasceu. Veja bem. Aí vem de novo aquela coisa da mistura de raças, porque ela tomou o sangue deles, ao mesmo tempo ela ficou poderosa porque ela tomou aquele choque violento do plasma e se alterou geneticamente, atomicamente, frequencialmente, e tudo mente, porque não dá pra fazer isso com o ser humano, com o corpinho que nós temos, porque ele ia derreter e não ia dar, mas no filme ficou bacana. Então ela renasce a partir do momento, então que significa que ela foi alterada. Só que essa alteração não foi negativa. Ela recebe uma nova informação, mas só quando ela retorna à memória de quem ela era, juntando com quem ela então havia se tornado, para retornar à essência de quem era ela, é que essas duas coisas fizeram dela grande assim. Aí ela verdadeiramente, agora sim, ela renasce com o despertar da Kundalini. É bonito isso, bonito. A Carol diz assim, eu fico recebendo essas memórias, algo do meu passado é a chave para tudo isso. E é por isso que eu digo que você tem que recuperar a memória que apagaram de você. Quando você encadernou nessa realidade, você veio com a memória apagada. Mas a memória que você poderia ter tido, que é a memória Carol Danvers, quando vai lá com a Marvel, com os Kree, essa memória sua, dessa existência aqui nessa Terra, que é o paralelo com o treinamento Kree, você não recebeu a memória certa também. Porque te deram memórias falsas. E você só vai poder fazer um efeito adequado quando você recuperar a memória sabendo a informação que te negaram durante a tua existência. Que é, por exemplo, o que eu dou para você no curso. Através do seu estudo profundo, por todas aquelas horas de aula do curso O Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. Ali você adquire a verdadeira memória. Daí para frente é com você fazer o trabalho da jornada do herói de Carol Danvers, né? Aí vem outra frase, você gostaria de saber o que você realmente é? Isso eu pergunto para as pessoas quando elas dizem que querem fazer o curso, eu digo, você está preparado para isso? Você quer mesmo saber? Porque alguns dizem que sim, mas se jogam para trás, porque o desafio é grande e o medo também. Você tem que estar pronto para ancorar essa nova fração de você mesmo. Tem que ter coragem, como Carol Danvers. Portanto, você gostaria de saber? Você está pronto para saber quem e o que você realmente é? Pois é, muitos falham nessa missão. Vem outra frase. Você vê de muito longe, mas ainda não é tão forte como imagina. Você não vai ser forte enquanto você não adquirir suas memórias e adquiri-las com essa coragem e determinação de ir além. Mas pode ser forte, tal qual a Capitã Marvel. Essa alegoria perfeita, esotericamente linda, misticamente linda, psicologicamente perfeita e espiritualmente representada. Né? E a próxima e última frase é: eu não vou lutar a sua guerra, eu vou terminá-la. Uau! Por que alguém como ela, que se tornou o que se tornou, que acendeu a chama, adquiriu o seu poder pessoal e agora sabe quem é e o que pode fazer, qual é a frase que essa pessoa diria? Ela vai dizer exatamente isso. Eu não vou lutar a sua guerra, senhores do mundo que querem que nós, irmãos, nos matemos. Se matem vocês. Eu vou terminar essa guerra. Aí vem a pergunta para vocês. Quem dos que me escutam verdadeiramente, sinceramente, quer ser a Capitã Marvel? Muitos vão dizer que eu quero. E alguns vão dar para trás. Mas o caminho é esse. Vamos juntos. Falta muito para a humanidade, para ela despertar. É com você, Cris. Muito obrigada por tudo. Então, até o próximo Despertas. Tchau, tchau. Bem, pessoal,
Uma honra estar com você, uma honra estar com Maria Cepeda. Inscreva-se no canal Sol Negro 11, que é da Maria Cepeda, e o Crow TV, que é o meu canal do YouTube. E até o próximo Despertos. Vem com a gente nessa jornada.